Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Eu venho argumentando vagarosamente, chamando a atenção principalmente para as pessoas da área, os botânicos, agrônomos, as pessoas que estudam os vegetais, chamando a atenção para trazer para a discussão a vertente princípio inteligente das plantas, porque as plantas é analisada biologicamente, no meio social dela e recentemente tem algumas colocações sobre o psiquismo dela, mas o lado espiritual dela não é discutido. E aí eu estou trazendo a vertente que esse princípio inteligente nas plantas fará toda uma diferença no entendimento da fisiologia, da bioquímica, das patologias, no estudo da evolução do vegetal. Uma série de todas as áreas serão atingidas se trouxer essa vertente. Isso não é anticientífico, porque hoje a ciência já começa a discutir essa área. Hoje eu falarei um pouco, depois voltarei ainda para falar sobre paligênese nas plantas. Usei o termo paligênese porque é sinônimo de reencarnação. Mas reencarnação nas plantas, como a planta não tem carne de usar o termo, talvez o termo paligênese seja o melhor termo. Esse assunto já é estudado e discutido há muito tempo. Lá dos gregos já se discutia essa possibilidade do princípio inteligente existir nas plantas, mas ela só veio tomar uma consistência no modelo científico para se discutir o assunto através do trabalho do Allan Kardec. Allan Kardec deixa trabalho sobre o princípio inteligente que abre espaço para a discussão científica, que é que eu quero trazer o assunto. Então, esse assunto já vem sendo discutido. E eu vou usar nesse trabalho umas informações que ainda não é aceita no momento pelo mundo de ciência, que é um trabalho sobre o Chico Xavier, numa psicografia do André Luiz, ele vai descrever a reencarnação do Sigismundo. Nessa reencarnação do Sigismundo, nós podemos trazer uma série de analogia para as plantas, porque a discussão do Sigismundo existe com detalhes, e não existe detalhes falando dessa parte espiritual sobre plantas e animais. Então, eu vou trazer. Então, o André Luiz, ele vai descrever essa reencarnação do Sigismundo. Então, ele diz, o André Luiz, o mentor Alexandre, fala nesse livro Missionário da Luz, olha como é que ele diz: desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídicas com os futuros pais. Herculano está encarnado de ajudá-lo nesse trabalho. Ele está dizendo que o Sigismundo vai reencarnar e já está ligado, já tem uma semana que ele está ligado lá com os pais, com a mãe sobretudo. E ele diz, o Herculano encarregado de ajudar nesse trabalho. Nesse caso, tem um espírito ajudando, porque se é uma reencarnação geominal, já precisa mais detalhes. Nas encarnações outras mais atrasadas, ele pode se passar perfeitamente sem precisar essa ajuda assim, nesses detalhes, porque ela vai acontecer no automatismo que normalmente existe estudo dentro da biologia. Aí ele vai dizendo assim: à medida que se intensifica
semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através de assimilados os elementos do nosso plano. Ele está dizendo que o Sigismundo vai reencarnar, mas antes dele reencarnar, houve todo um preparo para isso. Aquele corpo espiritual dele foi trabalhado para ajudar nesse preparo que vem. No caso dele, era um caso especial, porque eu estou lendo só pedaços, mas no livro inteiro vai contar a história. O Sigismundo era um espírito que era inimigo do pai, porque ele tinha matado o pai na outra encarnação. Então é uma reencarnação que tem algumas complicações. Mas ele está chamando a atenção. Semelhante operação é necessária, porque ele já tinha uma semana lá, necessária para que o organismo perispiritual possa retornar à plasticidade que lhe é característica no estágio em que ele se encontra. O serviço impõe-lhe sofrimentos. Ele está dizendo que esse espírito vai reencarnar e precisava ter algumas mudanças. Vê-se nessa primeira fase a explicação de Alexandre, o mentor, que Sigismundo, o espírito, em véspera de reencarnar, principia a sofrer o lento processo de enfraquecimento espiritual, que faz lembrar o prelúdio da morte daqueles que no fim da vida sente fugir o vigor físico. Ele está chamando a atenção disso. Por que estou falando do Sigismundo? O Sigismundo, ele, quando vai reencarnar, é como se fosse uma morte do outro lado para ele reencarnar aqui. A mesma coisa do processo da morte para o outro lado. Então tem algumas alterações no corpo espiritual desse ser que vai reencarnar. Então, trazendo isso para as plantas, a planta também ela encarna, a paligênese, ela tem esse processo, vai viver, vai a sua experiência e vai voltar de novo, vai desencarnar. Só que a planta é diferente do ser humano, porque a planta está no estágio que ela não tem capacidade de fazer análise, não tem capacidade, não tem consciência para analisar a sua última reencarnação. Praticamente é quase que instantânea a volta. Mas ela, para voltar, ela precisa de algumas alterações, algumas mudanças que tem. O André Luiz, ele vai dizer assim. O André Luiz perguntou ao instrutor se o organismo perispírito de Sigismundo não era o mesmo quando ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez. Ou seja, a planta, quando volta, o organismo não é o mesmo, só que já há algumas diferenças. Ele diz, sim, concordou o orientador, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação, novos hábitos, muito diverso, incorporou determinados elementos nossos no círculo da vida, nos quais é necessário se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito na corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequência, desgasta a resistência dessa natureza. Solicitando nesta noite, faremos parte do restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Ele está dizendo, porque assim, quando a pessoa, vamos imaginar a pessoa, para você poder entender a planta, quando uma pessoa vai desencarnar, ela tem o corpo dela, tem o corpo etérico, tem o perispírito ligado lá com o corpo mental. Só que esse corpo etérico está ligado com o corpo físico. Quando o corpo físico vai morrer, essa parte do corpo etérico, parte vai acompanhar o perispírito e parte volta para a natureza. Então,
ele, quando volta, ele tem agora a diferença, ele não tem mais esse corpo físico, ele não tem mais parte desse corpo etérico e ele leva algum ectoplasma com ele, mas vai ter diferença. Na planta é a mesma coisa, só que ela não tem capacidade de fazer essa análise e ela vai voltar, porque a planta também tem corpo mental, perispírito, corpo etérico e tem o corpinho dela, do vegetal. Ele disse... Diante dessa explicação, André Luiz não conteve uma pergunta bem pertinente, ou seja, não haveria uma grande semelhança entre o processo da morte física na crosta ao que o instrutor respondeu. Sem dúvida, desde que consideramos a morte do corpo carnal como simples abandono do envoltório atômico terrestre. Quando ele vai voltar, é como se ele também perdesse alguma coisa que precisa lá. Ele vai precisar. Então você veja, ele vai precisar perder alguma coisa. No caso do Sigismundo, eu vou soltando aqui, não vou lendo tudo, ele diz o seguinte, no caso do Sigismundo, ele vai precisar sofrer alterações, porque o espírito, como vai reencarnar, no caso do homem, ele tem um modelo desse perispírito, um modelo que ele vai precisar passar por aqui. E esse modelo é como se fosse uma planta de uma casa, que ele vai aqui acoplar aqui no ovo zigoto e começar um processo. Então ele vai precisar isso. A planta também vai acoplar no ovo zigoto, mas ela vai acoplar sem, às vezes, a consciência. Mas até mesmo o espírito homem, quando tem consciência, ele é momentaneamente obnubilado. Ele vai passar um processo. Olha o que é que ele diz antes para passar por outra etapa. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispírito, que ele era amplamente secundado pelo esforço de abnegado orientador que mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Ele diz o seguinte, esse espírito, ele sofreu um processo magnético em que vai afastando algumas coisas que precisa e esse espírito vai tomando, inclusive, uma forma diminuir de tamanho, vai precisar diminuir do tamanho. Porque se diminuir do tamanho, para ele poder acoplar agora nesse corpo, porque ele vai diminuir o tamanho dele, porque é como se fosse havendo uma condensação. Por que essa condensação? Porque no processo de ligação desse mundo aqui encarnado com o mundo desencarnado, há necessidade de células maiores, moléculas maiores, como no caso do corpo humano, do corpo de um modo geral, ele tem as proteínas que são células grandes, são moléculas grandes. Essas moléculas grandes vai influenciar essas moléculas agora que vai ficar menor, porque ele vai diminuir de tamanho. Essa diminuição do tamanho vai ser muito importante para o processo de reencarnação. Até mesmo a planta, um grande carvalho, ele está contido dentro da semente, aquele grande carvalho. O estudo do Dr. Burt, como nós já falamos numa parte, ele estuda o campo bioelétrico, até mesmo da semente, da planta, dos ovos, ele vai estudando isso, vai fazendo o estudo desse campo. Então a planta também vai passar com um processo igual. Ela vai diminuir de tamanho, esse corpo espiritual vai ficar menor, vai ficar menor. Então você veja aqui nesse desenho, por exemplo, aqui eu botei aqui zona embriogênica, ou seja, essa planta, ela vai tomando um caminho menor, para ela vai se ligar aqui no ovo, vai tomar um caminho menor, para o processo que vai se expandir. Então ela vai precisar passar por fases, essas fases, porque...
Deixa eu ver uma figura. Porque o que acontece, se ela não passar por isso, ela vai ter dificuldades para poder fazer. Aqui a zona embriogênica, aqui o corpo vegetal. Mas olha, o perispírito ligado com duplo etérico, ele vai diminuir para poder começar esse processo aqui. Vai acontecer. Em todos os seres é o mesmo processo que vai acontecendo. Então, na planta, no caso do Sigismundo, vai diminuindo o tamanho dele e técnicos vão ajudando. E ele vai momentaneamente ficando esquecido. Então, como no caso do Sigismundo, que é um caso especial, que o André Luiz escreve para descrever esse trabalho numa visão espiritual mediúnica, contar como é o processo de reencarnação. Então ele vai pegar o Sigismundo e vai diminuir. E os orientadores vão entregar na mão da mãe do Sigismundo, da que vai ser mãe, porque ela estava já preparada para isso, ela recebe aquilo e até o André Luiz descreve como se fosse uma flor, a haste ligando com a planta. Então ele faz aquela ligação primeiro com a mãe, uma ligação fluídica com a mãe, uma ligação eletromagnética com a mãe. Ele vai fazer essa ligação fluídica com a mãe e vai se preparando, porque esse corpo do Sigismundo, esse perispírito dele, vai fazer uma ligação com o óvulo da mãe, o ovário, o óvulo que ele vai gerar. Ele já vai fazendo uma ligação fluídica, é como se fosse o campo dele agindo sobre esse ovo, porque esse ovo que vai juntar com o espermatozoide e vai formar o zigoto. Então ele vai agindo sobre esse ovo que vai acontecer. Quando o pai vai ter a relação que vai fazer a ligação, também aí no caso é o Alexandre, que é o Herculano, que vai vai exercer uma força eletromagnética através do magnetismo em cima daquele espermatozoide, para o espermatozoide acelerar o seu caminho para ir. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, aqui, quando você está na terceira dimensão, o seu olhar é em cima do olhar dos sentidos nossos. A gente vê com os olhos, escuta com o ouvido. No mundo espiritual, esse caminho não é feito assim, porque o perispírito é como se ele tivesse sensibilidade. Você vê sem ter olhos, você escuta sem precisar ter ouvido para escutar. Então, você agora tem uma noção muito maior nesse mundo que está no mundo espiritual, já no mundo, nessa nova dimensão, porque o espírito está nessa nova dimensão. Então, o espírito olha no homem e está vendo, ó, esse óvulo aqui vai ser ligado, é esse espermatozoide que precisa ligar, porque ele já olha ali no momento que ele olha, ele está vendo todo o caminho genético ali, porque você está liberto dessa grosseria do corpo, você já pode ver o caminho genético. Então ele está vendo, inclusive, a necessidade do espírito, ele vai precisar passar, porque essa ligação genética é muito importante para ele descobrir o genoma daqueles pais e o fenótipo que aquele espírito precisa passar. Então o que acontece? Na planta, ela vai acontecer o mesmo processo, vai unir a parte masculina e feminina e vai formar o ovo zigoto, pelo menos na grande maioria é assim. É que a planta é um pouco diferente dos animais, porque as plantas, a reencarnação dela, ela continua durante muito tempo, porque às vezes tem plantas que crescem 30 anos, 40, 50 anos, ela tem, não é igual o animal, que terminou ali e completou no homem, terminou na planta, ela ainda, os galhos vão
continuando enraigando. É como se aquele meristema que dá origem aos galhos, aqueles galhos, ela fosse ali como se fosse célula-tronco fazendo esse movimento. Então, esse espírito, ele vai fazer essa ligação e ele fica impressionado com esses influxos que vai acontecendo. Aí ele diz, o André Luiz conta que o processo que acabamos de descrever causou, como era natural, uma certa estranheza, que foi percebida pelo instrutor. Então, esclarecendo dessa maneira, o instrutor diz para ele, quanto à estranheza de que sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando dos laços fisiológicos. Há pessoas que depois de alguma semana de leito se tornam francamente irreconhecíveis. Devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influência magnética. Ele está chamando a atenção essa influência, porque quando o sujeito vai reencarnar, você imagine na reencarnação, o processo, olha como o André descreve. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhe entretém a vida e lhe cria caracteres próprios. Todavia, em semelhante imperativo de leis divinas para serviço de regeneração das formas, não devemos ver subversão dos princípios de liberdade espiritual. A ordem da criação infinita, por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Nós herdamos tendências e não qualidades dos nossos pais. As tendências nós herdamos. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral em que foi chamado a viver. Aproximando-se, segundas resulta no labor individual da alma encarnada, na defesa, na educação e no aperfeiçoamento de si mesmo, nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las e reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana. Ele está chamando a atenção que o espírito, quando vai reencarnar, é como se a planta, eu vou voltar para as plantas para você, as plantas, ela vai sofrer a influência da genética dos pais, porque tem a parte masculina e feminina, vai sofrer a genética daquele ovo zigoto que já está lá marcado. Mas também ela já traz alguma informação com ela. No homem, isso é bem claro, porque tem muitas vivências, nós já estamos na fase de consciência, que podemos fazer uma análise, o nosso livre-arbítrio já vai, mas a planta não tem, mas ela tem muitas vivências, porque para ser planta, ela já passou por muitos estágios já viveu para ela estar nessa condição de plantas. Esse princípio inteligente não começou aí nas plantas. Ele vai chamando a atenção para essa compreensão dessa ligação. Olha o que é que ele fala, ó. É evidente que a genética oficial reconhece a influência dos fatores hereditários fisiológicos na formação do genótipo. Entretanto, os fatos revelam que há outros componentes que influenciam na configuração do indivíduo.
A ciência distingue assim a existência do fenótipo como qualidades genótipas, produtos químicos de doença, destruição, trauma psicológica, etc. Acreditamos que as alterações de natureza fenótipa induzida nesse modelo organizador biológico passa também a somar-se como reconhecida e válida. Chegamos a esse ponto de acompanhar a narrativa de André. Próximo será agora a entrega da forma reduzida de Segismundo. Então ele está chamando a atenção, por exemplo, a planta já está pronta, já diminuiu, então lá ela vai reencarnar, a paligênese, ela vai passar num processo de diminuição, para sofrer essa influência aqui, porque ela vai fazer uma ligação. É agora o mundo perispiritual da planta com o corpo que ela vai formar agora. E o início desse corpo está nesse ovo zigoto. Ela vai fazer uma ligação, como é esta ligação? Essa ligação desse perispírito para aqui. Por isso que tem o corpo etérico. O corpo etérico, que eu vou na próxima vídeo falar sobre, esse corpo etérico é parte que tem praticamente matéria energética grosseira, bem material, que está ligada com o corpo, e parte matéria energética mais sutil, que já está ligada com o perispírito. É como se ela estivesse vivendo na terceira dimensão e parte vivendo na quarta dimensão. Ela está fazendo, porque essa ligação é muito importante. Aí ele vai dizer assim, foi então o divino mistério da criação infinita de Deus, que via apertar de forma infantil Sismundo ao encontro do coração da mãe. Ele está falando essa ligação que ele vai tendo com a mãe. Agora, o espírito, quando ele vai fazer a ligação aqui das plantas, você imagina, ele vai fazer uma ligação do corpo espiritual. Eu fico preocupado de eu estar falando de um jeito que não esteja muito didático para você. Mas vamos entender, olha. Esse espírito, essa planta está lá no mundo espiritual, porque quando ela morre, ela passa para o outro lado, no mundo espiritual, e vai reencarnar. Na maioria das vezes é rápido, não tem nem muito tempo. Mas ela vai ter que fazer, porque ela já tinha bastante informações aqui, viveu essa nova informação, repetiu, acrescentou para a sua informação perispiritual essa nova informação nova, repetiu experiências, porque ela está repetindo, sobretudo, sensações, que é o que mais a planta vai precisar aprender, as sensações, porque o impulso, a irritabilidade, a afinidade, ela já fez isso lá atrás. Ela agora está tentando e dando já o esboço para o instinto, que depois vai desaguar com tudo no animal. Então essa planta vai acontecer isso, então vai acontecer essa mudança. Esta mudança, você imagina, a planta tem células lá, que é bem estudada aqui no nosso corpo. Nós estudamos a célula, aqui a célula é bem estudada. Aqui é bem estudada. O modelo de célula, que é uma verdadeira fábrica, uma usina, um mundo imerso aqui da célula. Mas existem células também no mundo espiritual, célula lá no corpo perispiritual. Porque se não tivesse célula no corpo espiritual, não poderia você fazer essa ligação aqui que vai fazer células por células. Porque lembra que no corpo físico tem essa energia, mas existe a antimatéria. Tem essa matéria aqui, a antimatéria. Essa antimatéria vai fazer ligação com essa matéria aqui. Então, essa célula tem moléculas, e essas moléculas têm átomo. Esses átomos aqui no corpo físico. Eu até fiz esse desenho desse modelo, que é o mais usado ultimamente, que é o modelo mecânico do Bohr Sommerfeld, que é usado, que está o núcleo
aqui com sua carga positiva e o elétron girando em volta desse núcleo, formando carga negativa, esses elétrons que vai aumentando, o elemento vai aumentando, mais elétron, 2 prótons, 2 elétrons, 3 prótons, 3 elétrons, 4, vai aumentando assim. E mais o corpo espiritual, o perispírito, ele também tem átomo, ele tem células, ele tem átomos. E os átomos do perispírito, ele está na antimatéria. Então ele tem a carga onde é negativa aqui dos elétrons, ele passa a ser positiva, é o pósito. E a carga aqui dentro, que é positiva, ele passa a ser negativa aqui dentro do núcleo. E diz, e como é que vai funcionar? Porque esse núcleo aqui, na realidade, tem uma série de partículas que ajudam a mantê-lo unido. E muito unido. Tem os nêutrons, tem os mésios, tem os quarks, tem quase 100 partículas diferentes estudadas aqui dentro, mantém. Mas o que verdadeiramente mantém esse núcleo firme é a força nuclear forte. Essa força nuclear forte aqui é a mesma que está aqui. Mantém unido. Só que esses elétrons, ele tem uma capacidade de expansão maior no perispírito. Então esse corpo espiritual, ele quando vai reencarnar, ele vai trazer a matéria lá, antimatéria, para ligar com essa matéria aqui. Ele vai fazer essa ligação. Então tem todo esse processo que vai fazer essa ligação. E essa ligação no homem, às vezes acontece com ajuda. No animal, na planta, também tem ajuda, tem os espíritos encarregados da evolução dos animais, como tem encarregado da evolução das plantas, como tem encarregado da evolução de todos os seres. Então, quando acontece, por exemplo, que ele diz a otogênese recapitula a filogênese, que o André Luiz chama a atenção, porque otogênese é a transformação sofrida por um indivíduo desde da época da fecundação até a formação do corpo, é otogênese. E a filogênese é a evolução da qual as vidas inferiores foram modificadas. Por isso que um espírito, quando vai reencarnar, ele recapitula todas as coisas lá do passado dele. Então você pega um embrião de uma galinha, de um porco, de um boi, do homem, é tudo parecido, no início é todos iguais. Você vai vendo a diferença depois, é como se ele fosse recapitulando. As plantas também têm a sua recapitulação. No estudo do embrião das plantas, você vai ver, ela faz uma recapitulação. Inclusive, essas fases, essa recapitulação é informação que está lá no perispírito, que o modelo organizador biológico vai influenciar nessa formação. Por isso que ele recapitula, por isso que ele recebe informação da genética, dos pais, o genoma lá dos pais, e recebe informação fenotípica dele mesmo, que já está informado grande lá dentro. Na planta, você ainda não dá para analisar isso bem. No homem, então, isso é fácil de você fazer essa análise. Isso existe. As pessoas não sabem explicar esses fenótipos, que isso tem ligação com o espírito lá atrás. Então ele não sabe entender isso. E o espírito repete essas informações, ele vai repetindo. Aí ele diz, mas o André Luiz diz de novo, não se esqueça, André, o orientador dele, o Alexandre, fala para ele, de que a reencarnação significa o recomeço nos processos de evolução, de retificação. Lembre-se de que organismos mais perfeitos de nossa casa planetária procede inicialmente da ameba. Olha o que ele dizendo. Os espíritos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo,
em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação de um réptil ou de um pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispíritico do ser que toma fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Sigismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias, horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou ligações adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois, na forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Sigismundo os sinais da era aquática, da nossa evolução, e assim por diante todos os períodos de transição e estações progresso que a criança já transpôs na jornada interessada do aperfeiçoamento, dentro do qual nós nos encontramos agora na condição da humanidade. Ele está chamando a atenção que nós vamos recapitular. E esse entendimento, como é que a otogênese repete a filogênese, isso não é explicado, a ciência não sabe explicar. Por que esse embrião toma essa forma? Ele toma essa forma recapitulando, e essa recapitulação está gravada lá no perispírito, que tem ligação com compreendendo o corpo espiritual. Então o princípio inteligente vai abrir leque para entender a paligênese nas plantas, entender a reencarnação das plantas, porque a reencarnação existe no homem, existe no animal, existe na planta, existe na bactéria, existe no vírus, faz parte da marcha evolutiva nossa, e nós não vamos entender essa marcha evolutiva se não entender que existe esse princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele na realidade, ele segue um plano, tem uma direção, tem uma inteligência suprema por trás, e essa inteligência suprema é Deus, que no caso aqui do planeta Terra, desse sistema solar, Jesus é que é o grande comandante desse sistema, nós podemos entender. Então, trazer a discussão de Deus para as plantas, de reencarnação para as plantas, de evolução do princípio inteligente, faz parte da marcha evolutiva do entendimento da própria botânica. Então, o estudo da botânica vai desaguar nisto. Provavelmente alguém pode escutar isso e achar que é bobagem que eu estou falando, mas eu falo com convicção, com a certeza de que isto vai acontecer. Então, eu tenho certeza não por mim, mas baseado em cima do estudo de grandes mestres, como o Dr. Jagandi Sandro Bose, como o Gustavo Fechner, como o Goethe, o intelectual Goethe, como o Alfredo Wallace, como o Jorge Andréa, como o Hernani Guimarães e como tantos outros e alguns filósofos que trouxeram essa compreensão. O Bexo trouxe essa compreensão, o Paracelso trouxe essa discussão sobre isto. Tem uma série de pessoas, de grandes filósofos que trouxeram essa discussão. Então eu queria chamar a atenção que existe isto, e que tem leis e que existe um processo para explicar cada fase dessa. Talvez eu não fui bem didático, mas não tem problema, você continue seguindo que eu vou começar dividindo isso em parte para ficar mais didático para vocês. Olha, Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso sobre esse estudo do princípio inteligente nas plantas. Até o próximo encontro nosso.